Bom dia, meu nome é Ingrid. Hoje a gente irá falar sobre o impressionismo. Nesse trabalho a gente irá falar o que foi o impressionismo, como surgiu, o contexto histórico, características, a sua influência, principais artistas que marcaram a época, mais algumas obras, as técnicas que eles utilizavam e o impressionismo no Brasil. O que foi o impressionismo? O impressionismo foi um movimento artístico que foi alvo de crítica pela elite dos artistas, porque na época em que ele surgiu, o impressionismo, a arte predominante era o neoclassicismo, que é uma arte que valoriza a estética, a beleza, o perfeito, o belo. Tanto que na época ficou conhecido como Belle Époque, que significa bela época. E o impressionismo não. O impressionismo ele está focado na impressão que vai te causar a arte, no que vai te transmitir o sentimento. E é uma arte mais liberta, uma arte que transmite mais liberdade. O nome impressionismo surgiu após uma crítica feita por Louis Laurie, uma crítica feita à obra de Claude Monet, que é essa obra bem aqui, e ele utilizou as seguintes palavras. Impressão eu tinha certeza dessa. Eu estava apenas me dizendo que, já que estava impressionado, devia haver alguma impressão nela. E que liberdade, que facilidade de execução. Papel de parede em estado embrionário é mais acabado do que aquela paisagem marinha. Quando a gente vê o primeiro parágrafo, a gente pensa assim, é uma crítica normal, boa, né? Mas aí quando a gente destrincha pro final, a gente vê que ele tá meio que debochando da arte, porque nota-se que é uma arte que não foca muito na estética, nos detalhes, mas sim na impressão do entardecer, do sol se impondo, uma pessoa que só que não nítido, não foca na estética, é mais um borrão, uma sombra. Bom dia, eu sou o Luiz e eu vou falar um pouquinho sobre algumas partes do trabalho do impressionismo. E como pode ver, eu estou fantasiado de Pierre Auguste Renoir, foi um dos artistas famosos do impressionismo. Começando como surgiu o impressionismo. Então, o impressionismo surgiu na França, na metade do século XIX, como uma reação contra as regras rígidas da pintura acadêmica, que valorizava temas históricos, religiosos, mitológicos e além de exigir uma perfeição técnica e detalhista. Também o impressionismo tinha alguns fatores que contribuíam para o surgimento também, como mudanças sociais e científicas, avanços tecnológicos e novos materiais. E mudanças sociais e científicas. A Revolução Industrial, né, como todos conhecemos, transformou muito as cidades, principalmente a cidade de Paris, trazendo novas formas de vida urbana e contato com a natureza em espaços públicos. E segundo, avanços tecnológicos. A invenção da fotografia levou muitos artistas a buscar maneiras de representar a realidade, mais subjetivas e menos preocupadas com a cópia fiel. E novos materiais, tintas, tubos, facilitaram pintar ao livre, permitindo captar a luz natural e cores diretamente da natureza. Bom dia, meu nome é Felipe e eu estou caracterizado de Claude Monet e eu vou apresentar sobre o contexto na Europa na metade do século XIX. A metade do século XIX, na Europa, foi marcada por intensas transformações políticas, sociais, econômicas e culturais. Politicamente, o continente foi sacudido pelas revoluções de 1848, conhecidas como Primavera dos Povos, que expressaram as insatisfações populares contra o absolutismo e a busca por mais liberdade, melhores condições de vida e a unificação de nações como Itália e Alemanha. Embora muitas dessas revoltas tenham sido reprimidas, elas deixaram marcas profundas, fortalecendo o liberalismo político e o nacionalismo. Assim, a Europa de meados do século XIX pode ser compreendido como o espaço em ebulição. Agora eu vou falar um pouquinho também das principais características do impressionismo, que possuía diversas características, mas vou pegar só algumas. A primeira era a valorização da luz natural e seus efeitos na paisagem. Os artistas gostavam muito de retratar a luz natural que tinha, a luz da natureza,
e etc. Pintura ao ar livre, tipo assim, querendo buscar mais cores, como dito antes, cores vivas da realidade, cores puras. E pinceladas soltas e rápidas, dando sensação de movimento e leveza. E por último, temas do cotidiano, cenas simples da vida urbana, da vida em geral, da vida rural, vida da natureza. Bom, eu trouxe aqui alguns artistas que marcaram esse movimento. O primeiro foi Claude Monet, que deu vida à obra Amanhecer, a primeira que eu mostrei lá, que deu vida ao nome Impressionismo. O segundo artista que eu trouxe foi Edouard Manet, que gostava de pintar o cotidiano das pessoas, a vida urbana. E o terceiro, Pierre Auguste, que foi um dos mais famosos, que gostava de desenhar muito pessoas, e principalmente pessoas ao ar livre. Aqui eu trouxe algumas obras deles. A primeira de Claude Monet, que é A Lagoa dos Lírios da Água. A de Edouard Manet, que é As Músicas nas Turbilheiras, que aqui pode-se ver que está acontecendo um baile, uma festa da Europa. E a última de Pierre Auguste, que é As Duas Irmãs. Nota-se que são duas irmãs que não focam muito na estética. O impressionismo é isso. Eles estão preocupados mais no que a imagem vai te transmitir e no sentimento que você vai ter ao ver uma dessas telas, dessas pinturas. Percebe-se que os desenhos, essas obras são meio que borradas, não são centralizadas, focadas, elas são mais um borrão. Porque é como se fosse a nossa memória, quando a gente, por exemplo, tira uma foto. Aí a gente vê rapidamente, a gente não vai prestar atenção nos detalhes. Aí na nossa mente vai ficar tipo meio que um borrão, não vai ficar os detalhes, os mínimos. Agora, quando chegar mais tarde, você reparar bem a foto, você vê detalhes, vê erros, vê imperfeições. E no impressionismo não, ele não quer saber das imperfeições, ele não quer saber dos detalhes, da estética, eles querem saber do sentimento e a impressão que vai ficar para você. O impressionismo do Brasil. Como chegou? O impressionismo no Brasil surgiu no final do século XIX como influência direta do movimento francês, mas não chegou a se originar como um movimento estruturado. Ele apareceu em um momento em que a arte brasileira ainda era dominada pelo academismo, ligado à Academia Imperial de Belas Artes, que valorizava temas históricos e religiosos. A manifestação da arte. Os artistas brasileiros que estudaram ou viajaram à Europa tiveram contato com o impressionismo e trouxeram suas técnicas adaptadas à realidade tropical. A luz imersa, as cores vibrantes do Brasil deram às obras uma característica particular, diferente da atmosfera europeia. As características: o uso das cores claras e luminosas, as pinceladas soltas como se estivesse passando manteiga no pão, pinturas ao ar livre, plein air, como era chamado, e representação do cotidiano urbano na natureza brasileira, pintando mais sobre a ambientação do lugar. Eu trouxe aqui alguns artistas brasileiros. O primeiro é o Giovanni Castagneto, o segundo Eliseu Visconti e o terceiro Lúcio Albuquerque. Aqui eu trouxe A Mãe Preta, que é de Lúcio Albuquerque, que ele focou na impressão, né? Também a mesma coisa do impressionismo na Europa. Aí aqui eu trouxe Coqueira à Beira-Mar, Giovanni Castagneto, que repete uma praia onde estão os coqueiros e tudo. E A Moça no Trigal, de Eliseu Visconti. Olá, meu nome é Analice e eu vou apresentar sobre as influências e as técnicas do impressionismo. O impressionismo ele não foi só um estilo, ele foi uma revolução histórica na pintura. Até então, as academias de arte elas só valorizavam as pinturas se elas tivessem caráter histórico, religioso ou mitológico, se elas tivessem composições rígidas, pinceladas suaves e acabamento polido. Os impressionistas quebraram isso no momento que eles trouxeram a vida cotidiana, eles trouxeram a natureza, a luz, o reflexo, a simplicidade para os seus quadros também. Eles também começaram a trazer as cores, sem medo de ter que usar as cores, sem medo de ter que fazer um quadro completamente como se fosse realmente uma cópia da realidade.
O impressionismo ele não surgiu do nada, ele foi uma junção de história, de tecnologia e de cultura no século XIX. Se destacaram os paisagistas da escola de Barbizon, como Eugène Boudin, que ele que trouxe a prática da pintura ao ar livre, ele influenciou vários jovens como Claude Monet a observar a natureza, observar os reflexos e usar as cores. Outra grande influência foi a dos românticos, como Eugênie Delacruz, que trouxe os contrastes fortes, as cores intensas. Ele também trouxe a teoria das cores complementares, que para misturar as duas cores e fazer uma nova cor, ou misturar duas cores para fazer uma sombra, para não usar o preto, por exemplo. Assim, ele abriu o caminho para os impressionistas poderem usar e abusar das cores e dos contrastes nas suas obras sem medo da rigidez. Então, ele quebrou essa rigidez, ele quebrou isso de que a cultura trazia, né? De ter que ser uma obra perfeita, não poder ter marcas de pincéis. Também os paisagistas ingleses, eles também trouxeram influência, como as suas representações atmosféricas e os seus efeitos de luz quase abstratos. A gente também não pode esquecer do contexto tecnológico que foi trazido para o impressionismo. Com a criação da fotografia, os quadros não precisavam ser mais tão rígidos, assim, não precisavam ser uma fotografia da realidade. Os quadros podiam ser mais soltos, mais leves agora que a fotografia foi criada. Então, podia usar mais cores, podia ser feito agora o cotidiano, sem medo. E aí, assim, também trouxe a inovação das cores, das técnicas de pintura. Outro elemento marcante foi a influência da técnica japonesa no impressionismo. Ele chegou na Europa na mesma época que estavam sendo feito o impressionismo. Ele trouxe a gravura ukiyo-e, que ela traz os cortes assimétricos e ele também traz os cortes inesperados na pintura, que a gente vai ver isso numa pintura que foi escolhida, que foi a aula de dança de Edgar Degas, que é o enquadramento da figura e também o corte inesperado na figura também, na arte. O impressionismo ele nasceu, então, de uma junção de culturas, de histórias, de tecnologia, de quebra de rigidez que tinha na época. Agora eu vou falar sobre um pouco das técnicas impressionistas. Se por um lado o impressionismo ele trouxe influências externas, ele mesmo criou as suas próprias técnicas, ele criou um conjunto de técnicas. A marca do impressionismo é as pinceladas soltas, porque as academias de arte elas buscavam esconder os traços que o pincel deixava no quadro, tirando a sua autenticidade, né? A autenticidade tanto do pintor quanto da obra. Então o impressionismo trouxe isso e trazendo a identidade do quadro, porque nenhum quadro vai ter as marcas dos pincéis igual ao outro. Então cada quadro teve a sua própria identidade, assim que essa técnica foi usada, porque traz mais história para o quadro, traz mais sentimento para o quadro. Outra técnica foi o uso da cor pura e pouco misturada, como o broken color, que basicamente era usar o roxo e o amarelo, o azul e o laranja para criar como se fosse uma sombra preta e não usar realmente a cor preta. Eles eram colocados lado a lado para criar como se fosse uma experiência cromática, uma ilusão de ótica, para criar a sombra preta no quadro, mas não era a tinta preta. Outra técnica foi a pintar ao ar livre. Foi possibilitado quando as tintas portáteis foram criadas. Então os pintores eles iam no lugar onde eles queriam pintar, eles sentavam lá com os seus quadros, com as suas tintas e ficavam olhando as variações de cor, as variações das estações, do dia, do reflexo da luz na água, dos reflexos da luz no objeto, e assim eles podiam pintar várias obras de momentos diferentes daquela paisagem ou pegar realmente o momento perfeito daquela paisagem. Também, para buscar o efeito da luz natural, os artistas eles começaram a observar isso que eu acabei de falar, o reflexo da luz na água, o reflexo da luz nos objetos, a iluminação que o sol trazia para aquele espaço,
Também o brilho que tinha sobre os objetos que estavam ali, sobre as pessoas, sobre as árvores que estavam ali. Também eles usaram um impasto para trazer essa textura. Eles misturavam tintas para ficar grosso ou eles faziam camadas de tinta para criar esse efeito 3D na pintura, como se a pintura estivesse saltando do quadro. Essas técnicas elas abriram portas para vários pintores pós-impressionismo, como Van Gogh, Cézanne e Gaudí. O impressionismo, então, ele foi uma forma de valorizar o cotidiano, valorizar a natureza, valorizar as técnicas e valorizar a simplicidade e a autenticidade da obra na história da pintura. Eu trouxe 6 quadros de técnicas em pinturas diferentes. O primeiro quadro é sobre pinceladas soltas e rápidas. Foi Claude Monet que pintou este quadro, o nome do quadro é Impressão Nascer do Sol. Ele foi considerado o quadro que batizou o impressionismo. Ele retrata o porto de La Havre ao amanhecer. O efeito ele transmite o momento, sem focar na realidade fotográfica. Ele também traz o reflexo do sol sobre o mar, ele traz o pôr do sol. O segundo quadro traz a técnica de cores puras e o uso do broken color, que é a técnica de não usar tinta preta e de misturar tintas para parecer que é a sombra. Foi o Pierre Auguste que pintou essa obra. O nome da obra é Baile no Moulin de La Galette. Ele mostra uma cena de lazer em Paris, um baile popular, que era ao ar livre. E ele transmite a alegria à vida moderna, ele transmite ali a felicidade das pessoas, a dança. E também tem a pintura ao ar livre, que foi Claude Monet que pintou, que é a mulher com sombrinha, que representava a esposa e o filho de Monet. E ele trazia essa leveza, ele trazia o momento, trazia a natureza, trazia o vento, a leveza do lugar onde eles estavam, trazia o movimento também da sombrinha, o movimento do vestido. O quarto foi a exploração da luz natural e reflexos, que foi Claude Monet que pintou. O nome do quadro é Nenufrates e foi uma série de vários quadros pintados por Monet, que ele representa os efeitos da luz, a natureza. E cada quadro ele representa uma estação, um dia ou variação de cor, que foi o que eu falei sobre eles irem no lugar e verem as variações de cor, o reflexo, a luz do dia, as estações e pintar sobre os quadros, pintar vários quadros sobre o mesmo lugar, só que em situações diferentes, ou pintar quadros diferentes, mas trazendo essa prática. O quinto foi o uso do impasto, que foi Camille Pissarro, que fez essa obra, o nome é A Colheita de Ervilha, que ele trouxe essas pinceladas densas, essas camadas, como se a pintura ela saísse realmente da obra, como se tivesse ali uma textura mesmo. E o sexto foi a composição inovadora, que foi os cortes e os ângulos inesperados, que veio da arte da pintura japonesa. Foi o Edgar Degas que pintou, o nome é Aula de Dança, que é aquele enquadramento cortado, aqueles ângulos inesperados que foi feito pelo estilo japonês. Sobre a composição inovadora, é uma aula de dança e aí tem pessoas que estão cortadas como se realmente tivesse enquadrado no quadro. E é isso, essas foram as influências e as técnicas do impressionismo. Com isso a gente pode perceber que o impressionismo ele ajudou muito a história da arte, ele quebrou uma cultura rígida, uma cultura que era muito conservadora, e ele abriu portas para trazer o momento, para trazer a vida cotidiana, para trazer a natureza, os reflexos, o uso da cor também, para trazer essa leveza. E ele trouxe várias técnicas, usou várias influências para ser criado. Então assim a gente vê que é a mistura de várias tecnologias, histórias, culturas e povos diferentes. O impressionismo ele foi uma marca na história. Ele não é um estilo e até hoje ele influencia. Até hoje tem danças, tem músicas, tem composições, tem poemas que são influências, que são influenciados pelo impressionismo. E essa foi a minha apresentação e eu acabo por aqui.